Boa noite também para você que está nos acompanhando pela transmissão ao vivo. Gente, hoje eu tava pensando em um verso que eu achei ele muito interessante, tanto que eu quero compartilhar ele com vocês. Esse verso ele tá lá em Salmos 84:10 e ele diz assim: Pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. O salmista, quando ele escreveu esse verso, ele quis compartilhar um pouquinho mais da sensação de que é estar na igreja, de que na casa de Deus, o coração ele encontra descanso e a alma se renova. Então, que hoje você possa sentir a presença de Deus no seu coração e seja abençoado neste momento de comunhão com Deus. Então, gente, queria convidar vocês agora a que, assim como vocês estão, feche seus olhos, vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, muito obrigado por mais esse domingo, Senhor. E, por favor, cuide de cada um de nós que está aqui presente. Nos dê uma ótima programação e abençoe todos que estão aqui presentes hoje, Senhor. Esteja com cada um de nós e é isso que te pedimos. Nós também agradecemos. E em nome de Jesus, amém. Boa noite a todos. Amigos, hoje nós vamos ter, nesse momento inicial, um momento muito importante, um momento de festa, um momento de alegria, um momento onde a igreja celebra junto os começos e o começo da vida e a dedicação desde o início. Mas, para comentarmos todos esses detalhes, eu quero convidar o pastor Josemir, que, por favor, venha à frente, ele vai apresentar e vai conduzir esse momento tão lindo da dedicação de criança. Muito obrigado, pastor. Tá, eu te agradeço. Boa noite. Eu gostaria de convidar aqui duas pessoinhas, duas menininhas. Aliás, uma menininha e um menininho, tá bom? O Adam, chega aqui, Adam, vem cá. Isso. Emily. Isso. E a Chloe. A Chloe vai ser dedicada hoje. Minha netinha. Um tesouro. Eu gostaria de convidar também os avós, rapidamente, a subirem aqui conosco, tá bom? Quem é que vai começar? A Chloe ou quem começa? Alice começa. Hoje é dia de alegria, hoje é dia de louvor, dedicamos nossa Chloe aos cuidados do Senhor. Chloe é um presentinho que do céu Jesus mandou, com amor e alegria, a centiola e que cresça no Senhor. Boa noite, irmãos. Boa noite. Nós vamos ter uma música aqui agora, mas eu queria chamar a atenção um pouquinho sobre a história dessa música. Rapidinho. Os mais antigos vão lembrar que no ano de mais ou menos 1977, 78, nós recebemos no Brasil o grupo Heritage Singers. E ali tinha uma música muito especial cantada por uma menininha. Coincidentemente, o nome dessa menininha era Lana. Vamos jogar a linha do tempo lá para frente. No ano de 1988, a Lana foi apresentada nessa igreja, inspirado o nome dela nessa menininha que cantava essa música. E a mesma música, não estou sendo claro, aquela música foi cantada na apresentação da Lana aqui.
Vamos progredir a linha do tempo para hoje. Essa música vai ser apresentada hoje pelo Cleverson e pela Emily. A menininha agora já é outra. E é a mesma versão que foi utilizada quando a Lana foi apresentada aqui na igreja. Então, a mesma versão, apenas mudando uma palavra dessa versão. E essa palavra eu quero que vocês prestem atenção para identificar qual que é a palavra que nós mudamos para a apresentação de hoje. Com vocês, então, Cleverson e Emily. Ó Senhor, nosso Deus, com alegria e emoção, vimos juntos aqui dedicar esse ser que hoje é fruto de um grande amor. Venha sempre nos abençoar. Querida Chloe, uma rosa em botão que ao mundo chegou para nos alegrar. Muitas horas difíceis sei que vais enfrentar, mas Jesus irá te ajudar. Lá no alto do céu, um anjo está a velar a pequena com dedicação. Nesta hora, porém, peço a Deus transformar nosso lar num altar de oração. Ó querida Chloe, uma rosa em botão que ao mundo chegou para nos alegrar. Muitas horas difíceis sei que vais enfrentar, mas Jesus irá te ajudar. Mas Jesus irá te ajudar. Adam, Chloe, Titi, que Deus abençoe o vosso lar. Bem, agora nós vamos aqui na frente nos ajoelhar. Eu queria só ler um texto que está em Lucas, no capítulo 2, verso 22. Passados os dias da purificação deles, segundo a lei de Moisés, levaram Jesus a Jerusalém para ser apresentado ao Senhor. E nós estamos fazendo isso também, estamos trazendo ao templo para dedicarmos ao Senhor, para que a nossa netinha cresça com toda a orientação, com todo incentivo,
com todo o desejo de conhecer o Senhor Jesus. Nós somos adventistas do 7º dia e nós queremos infundir no coração dos nossos filhos o desejo de ver o Senhor Jesus. Esse é o nosso maior lenitivo. Então, nós vamos agora nos ajoelhar aqui na frente, né? E vamos dedicá-la ao Senhor. Cléber, se você mesmo pode ficar segurando ela, tá bom? Vamos ajoelhar. Isso. Oremos. Nobríssimo Pai Celeste, é com grande alegria, Senhor, que nós estamos aqui, reunidos no Teu templo, para, como há 12.000 anos, aconteceu que Teu Filho foi apresentado no templo, de acordo com a lei. Nós também estamos aqui, ó Deus, sob a graça do Senhor Jesus Cristo, para apresentar a Chloe de acordo com a lei do Evangelho, Senhor, para que ela cresça na doutrina e na admoestação do Senhor. Eu quero pedir, Senhor, como ministro do Teu Evangelho, que Tu a livres de todo mal, de pessoas mal intencionadas, de acidentes, de coisas ruins, e que ela já cresça com uma propensão para Te receber, quando ela já tiver idade de fazer escolhas, a propensão para se inclinar para Ti e aceitar as Tuas injunções e colocar em prática os Teus ensinos. Que Tu, meu Deus, continues abençoando ao meu filho Cleverson, a minha nora Alana, para que eles tenham condições de educar, de alimentar e de conduzir nos Teus caminhos. São bênçãos que nós Te pedimos agradecidos, no sagrado nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Nós queremos agradecer ao pastor Josemir, conhecemos ele já há um bom tempo, seus filhos são membros da nossa igreja, nós estamos muito felizes por essa dedicação. A nossa professora entregou o uniforme da Escola Adventista em miniatura e também, quem sabe, uma das primeiras Bíblias desse bebê tão lindo. Que Deus abençoe a todos vocês. Boa noite. Que bom que todos nós aqui vencemos o frio, estamos aqui juntos, e como o nosso amigo falou, realmente, que bom termos esse sentimento de estar na casa de Deus como algo realmente, como um privilégio e como algo realmente muito positivo em nossas vidas. Nesse momento que nós participamos juntos, através da música, do louvor ao nosso Deus, a Bíblia é repleta de versos, de instruções, de convites para louvor. Então, nós não podemos negligenciar essas coisas, por isso, cada culto, temos no nosso momento, que todos nós juntos, com as nossas vozes ou os instrumentos, louvamos nosso Deus. E, para começar esse momento, gostaria de ler um verso, que vocês continuem o verso. Diz assim: mas aquele que perseverar até o fim... Isso. Essa música fala sobre perseverança. Quero convidar você que, nessa nova semana, deseja ter vitórias, apesar de coisas ruins que podem acontecer, mas estando ao lado de Deus, sempre seremos vitoriosos. Então, quero convidar você a se levantar e juntos cantarmos essa música, Não Desistir. Mas existe
vencedores. Não desistir. Amém. Breve aurora de raiar, não desistir, Cristo vem logo. Não desistir, Ele virá. Amém. E para que não desistamos, precisamos nos mantermos sempre animados. E esse hino é como um convite do Espírito Santo falando a nós: não desanimes, continue firme, seja vitorioso, esteja comigo, confie em Deus e faz o bem. Esse é o versículo do Salmo 37, verso 3, diz assim: confia no Senhor e faz o bem. Então, esse é o momento que nós vamos cantar a palavra de Deus, e essa mensagem no nosso coração, que seja o que nos alimente durante a semana. Talvez uma situação difícil que você enfrente, talvez um momento de estresse. Lembre-se dessas palavras: crê em Deus e faz o bem. Que não apenas sejam palavras faladas, cantadas, mas vividas na nossa vida essa semana. Quem deseja que isso seja realidade na sua vida essa semana? Amém. Então vamos cantar juntos com essa convicção e certeza. Esse lado, comigo. Jesus ímpios desfrutando de um viver que não convém, quer perdendo, quer ganhando, crê em Deus e faz o bem. Os prazeres do pecado, maldição e dor contém, deixa o mundo e o todos comigo? Crê em Deus, crê em Deus, crê em Deus e faz o bem. Agora este lado. Nos momentos de tristeza, junto a ti está alguém, quer amar-te, dar consolo, crê em Deus e faz o bem. E se queres ter entrada lá no céu, no lar de além, vai com Cristo pela... Todos? Crê em Deus, crê em Deus. Amém. Podem se sentar. Nós estamos nesse momento, cantamos que cremos em Deus,
E eu me lembrei de uma das promessas. Nos momentos em que Jesus está com os seus discípulos, já passaram tantas coisas: morte, ressurreição, aquele reencontro com Pedro, todos já estavam ali. E lá em Mateus 28, o verso 20 diz o quê? Estou convosco, quanto tempo? Todos os dias. Mas isso tem uma data, né? Vai ter o fim. Qual vai ser o fim? Até a consumação dos séculos. Esse é o convite que nós temos. O Senhor deseja estar conosco, e nós vamos orar nesse momento. Eu não sei se você tem algum pedido especial no seu coração, se tem algo que talvez o motivou a estar aqui, talvez queira estar, mas a cabeça, a mente, o coração talvez esteja um pouco em outro lugar. Esse vai ser também o seu altar, o seu lugar de encontro. Se você tem um pedido especial, vem à frente. Nós vamos nos ajoelhar agora, nós vamos orar, mas eu quero convidar, se alguém tem um motivo especial de oração, pode vir, vem à frente, ou talvez um motivo de gratidão, algo no seu coração, que está feliz e agradecido e quer também compartilhar esse momento de oração e de gratidão. Por favor, nos acompanhe. Pode vir, nós vamos estar enquanto a música está tocando. Esse é o seu momento para que possa estar aqui junto. Vamos estar orando e agradecendo. O Senhor conhece certamente todos os pedidos e agradecimentos que nós temos. Vamos nos ajoelhar, todos os que puderem. Querido e santo Deus, muito obrigado, Senhor, pela certeza que temos, através da Tua palavra, que o Senhor está conosco todos os dias. E o Senhor não colocou um limite, pelo menos no tempo aqui na terra, porque o Senhor disse que é até a consumação dos séculos. Até o momento em que nada mais, nenhum problema, nenhuma doença, nenhuma dor, nenhum pranto, nem choro, tudo isso vai ter passado, Senhor, porque essas são essas primeiras coisas. E agora tudo isso vai ficar para trás, porque tudo se fará novo. Enquanto isso, Senhor, aqui queremos dedicar a nossa vida, o nosso coração a Ti. Por favor, toma a nossa vida. Que agora os momentos que se seguirão ao estudarmos a Tua palavra, que o Senhor abra a nossa mente, o nosso coração, que o Senhor também possa seguir iluminando o pastor nos momentos em que ele estiver conduzindo essa mensagem, que ela possa ser guiada pelo Teu Espírito Santo e assim ir atuando na vida de cada um segundo a sua necessidade. Oro também, Senhor, intercedendo pelos amigos que estão nos acompanhando à distância, talvez por algum motivo, alguma situação de doença, saúde, algum motivo que o Senhor sabe, não pôde estar aqui, mas que a Tua bênção possa alcançá-lo também. Oramos, Senhor, agradecidos, porque temos a certeza de que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Vai. Boa noite. Como é bom estarmos na igreja. Hoje eu tenho um motivo muito grande para agradecer a Deus. Há 5 anos eu tive a oportunidade de dirigir o casamento do meu filho primogênito, o Felipe. E foi uma bênção. Alguns estavam preocupados, achando que eu ia chorar muito, né? Mas eu consegui fazer o casamento. E amanhã eu terei o privilégio e a honra de fazer o casamento da minha filha. Aí a expectativa é maior, não é verdade? Porque é uma filha. Aqueles que são pais e têm filhas sabem o que eu estou dizendo. E é bem diferente, eu não sei explicar os detalhes.
Eu tenho 3 filhos, eu tenho o Felipe, eu tenho a Mariana e eu tenho o Leonardo. O Leonardo ainda vai demorar algum tempo, mas Deus tem dirigido a nossa família e eu quero pedir que vocês orem, não só pela minha filha e pelo noivo dela, que daqui a alguns momentos vai ser o esposo dela, mas eu quero que vocês orem também pelos outros casais, aqueles que são mais novos, aqueles que são imaturos ou inexperientes, como também aqueles que são mais maduros, que têm uma vida já, como a minha com a minha esposa, de 35 anos de casamento. Quem sabe você tenha mais com a sua esposa, ou tenha menos, mas a família, como disse a nossa anciã ontem, a irmã Ana Kelly, ela é extremamente relevante e importante para o crescimento da igreja. Uma família forte, uma igreja forte. Quero agradecer ao pastor Josemi, meu amigo do mestrado, não é, pastor? E ele dirigiu muito bem a cerimônia de dedicação da sua neta, e esse é um momento também maravilhoso para a honra e glória de Deus. Antes de entrarmos no tema e no texto escolhido para hoje, eu gostaria de cantar com vocês uma melodia que não vai estar na tela, mas é uma melodia que foi composta pelo pastor e compositor, e hoje psicólogo, né, o Wanderson Paiva. E eu vou lendo a letra para vocês, eu vou dando a letra para vocês. Eu quero ser sempre de Jesus. Aconteça o que acontecer, eu quero ser sempre de Jesus. E aí na parte central do refrão, aí a gente enfatiza, sempre, sempre de Jesus, ok? Eu quero ser sempre de Jesus. Eu mostrarei ao mundo sua luz em todo tempo, em todo tempo e em qualquer lugar. Meu Jesus, eu quero sempre estar. Agora canta mais forte, sempre, sempre de Jesus, sempre com meu Jesus, em todo tempo e em qualquer lugar, com meu Jesus, eu quero sempre estar. Repita comigo o refrão, sempre, sempre de Jesus, juntos, sempre com meu Jesus, em todo tempo e qualquer lugar, meu Jesus, eu quero prestar. Querido Pai, louvado seja o Teu nome. Muito obrigado por termos a condição de abrirmos o Teu livro sagrado e apresentarmos esse tema de tanta relevância, tanta importância. O Senhor sabe das dificuldades que o inimigo coloca na mente das pessoas para se afastar do caminho reto, do caminho correto. Muitas vezes as pessoas teoricamente sabem a resposta correta, mas isso não basta, Senhor. Nós precisamos viver a Tua vontade. Portanto, nos rendemos ao Senhor neste momento, mais uma vez, para que o Senhor possa nos dirigir ao falar e ao acompanhar e ao escutar, aonde quer que nós estejamos, seja aqui ou bem distante.
e que o poder do Espírito Santo fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 3, a partir do verso 4 até o verso 9. Obrigado, Rafael. Daqui a pouco ele volta, porque nós vamos cantar mais um hino no final. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 4 ao 9. Em minha Bíblia eu leio assim: e é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? Vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória do seu rosto, a qual era transitória. Como? Não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Eu decidi abrir o tema dessa noite, porque nós estamos, quando eu subo aqui à frente aos domingos, nós estamos desenvolvendo uma temporada chamada Fundamentos da Fé, que tem a ver com algumas doutrinas, alguns ensinamentos, algumas crenças da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E esse tema que eu decidi apresentar hoje, nós sempre temos alguns intervalos, né? Semana que vem nós vamos ter o pastor Anderson Coelho numa série evangelística, desde sábado até o outro sábado. E eu vou apresentar essa primeira fase do tema, eu vou compartilhar com vocês. Porque eu já apresentei esse tema com várias nuances, com vários ângulos. E eu gostaria de apresentar um ângulo que me tocou, que me sensibilizou. E aquilo que eu já disse, vou repetir agora. Aquilo que me motiva, eu compartilho com vocês. Aquilo que mexe comigo, eu compartilho com vocês. Raramente, eu subo com um sermão encomendado. Raramente. Às vezes nós temos um programa, por exemplo, da assistência social adventista, aí a gente faz alguma coisa direcionada, não é? Alguma coisa direcionada com a educação adventista. Mas na sua grande maioria, e assim deve ser, nós devemos preparar temas que sejam frutos de uma comunhão que o pregador tem com Deus. E quando a gente abre esse texto que nós acabamos de ler, algumas pessoas ficam confusas, porque esse texto fala sobre a lei de Deus. E a Bíblia diz em Romanos, no capítulo 7, que a lei de Deus ela é boa. A lei de Deus ela é justa. A lei de Deus ela é perfeita. Ela é maravilhosa. Mas aí vem o apóstolo Paulo, uma pessoa extremamente respeitada nos escritos da Bíblia, e aparentemente cria uma confusão, dizendo para nós do ministério da condenação. Como se a lei de Deus é boa, justa e maravilhosa, ela é o ministério da condenação? É sobre isso que eu gostaria de falar, dentro de uma nuance, dentro de um ângulo. Porque quando a gente faz teologia, né, pastor Josemir, a gente tem várias aulas. Quando a gente estuda lá no pequeno grupo, a gente tem várias aulas. Então a gente não precisa ficar apavorado e angustiado. A gente vai desenvolvendo e aí Deus, através da sua graça, vai abrindo a nossa mente e fazendo-nos compreender aquilo que é essencial para a nossa salvação. Do mesmo jeito, o inimigo
está tentando fazer com que você não entenda esse assunto. E eu vou confessar para vocês, eu nasci praticamente dentro da igreja. Eu sou filho de um pastor, como todo mundo já sabe. Aprendi as primeiras letras lá no culto da família e na escola adventista. Mas muitas vezes nessa caminhada eu cometi muitos erros em relação a esse assunto. E pode ser que você também possa, nesta jornada espiritual, cometer erros em relação a esse tema. Então eu vou me apropriar daquilo que me dá força, daquilo que me dá segurança. Eu vou me apropriar da Bíblia. Eu vou me apropriar da palavra inspirada. Por que eu estou dizendo isso? Em um outro momento, em uma outra situação, só para dar continuidade ao nosso tema, alguém me perguntou: Pastor Ronaldo, o que você é? Da onde você vem? O que você pensa? Você é da esquerda ou da direita? Você é liberal ou você é radical? E eu falei assim: eu sou da Bíblia e do Espírito de Profecia. E é por isso que eu estou tranquilo, nesses poucos minutos que temos, para apresentar algo que me chamou a atenção nos últimos dias. Não domingo que vem, mas no outro, dia 29, eu vou dar continuidade a esse tema. E eu não tiro férias já há algum tempo. E nós vamos dar continuidade no mês de julho, não se preocupem. E nós vamos terminar essa temporada dos fundamentos da fé, para que a igreja possa ser alimentada e nós também possamos crescer espiritualmente. Tem um livro que, se você não tem, você precisa comprar. É um livro maravilhoso. Hoje nós temos gratuitamente, através da internet. Você pode baixar, não é? Você pode acompanhar livros do Espírito de Profecia, livros inspirados por Deus. Deixa eu falar um pouquinho e novamente sobre os livros do Espírito de Profecia. A Bíblia é a luz maior. Você entende isso? É a guia. E a luz menor é a palavra inspirada que eu chamo do Espírito de Profecia e que nós conhecemos pela Bíblia. Por que nós acreditamos, como Igreja Adventista, no Espírito de Profecia, que inclusive eu vou apresentar um tema sobre isso, que faz tempo que não se apresenta na igreja. Eu vou apresentar sobre os dons de profecia. Em primeiro lugar, nós acreditamos porque ela não vai contra os princípios da luz maior que é a Bíblia. Existem alguns livros, existem alguns mensageiros, existem algumas mensagens que aparentemente são lindas e maravilhosas, e tem gente que é especialista na área de comunicação e faz você chorar, mas não estão cheios do poder de Deus, porque não estão de acordo com a Bíblia. O Espírito de Profecia está de acordo com a Bíblia. E tem um livro chamado Caminho a Cristo, que se você não tem, você precisa ler. Eu vou fazer um desafio para vocês. Não leia apenas uma vez, porque é um livro pequeno. Leia várias vezes, porque o tema já é sugestivo, quando ele diz caminho a Cristo. Quer dizer, caminho à salvação, caminho à vida eterna, caminho à segurança eterna. E tem um texto que diz assim, e eu já vou entrar novamente no contexto daquilo que eu quero chegar nessa noite. Existem pessoas, e nós estamos dentro desse grupo de pessoas, que dizem, que falam, que servem a Deus, mas apoiam-se nos seus próprios esforços para obedecer à lei de Deus. Você já ouviu isso? Eu também já ouvi isso. Formar um caráter através dos seus próprios esforços e conseguir a salvação. Você está preparado para ouvir o que eu vou dizer? Não é um míssil nem de Israel e nem do Irã. É um míssil espiritual de Deus. Mas está escrito, uma religião assim, está escrito do jeito que eu estou falando, uma religião assim não tem valor, não tem significado. Quando você, pelos seus próprios esforços, não se preocupe, nós vamos desenvolver, pela sua própria capacidade, pelos seus próprios esforços, vou repetir.
apoiam-se para obedecer à lei de Deus, formar um caráter perfeito e conseguir a salvação. Eu vou dar algumas dicas, porque através da mensagem de hoje a gente pode detectar quando uma pessoa é falsa, quando uma pessoa é mentirosa em relação a esse assunto aqui. Estou falando sério. Primeiro, porque está escrito. E segundo, porque nós temos uma deixa da palavra inspirada para a gente observar este comportamento de algumas pessoas. Para esse tipo de mensagem que eu acabei de ler, que não tem valor nenhum como religião, isso nós chamamos de legalismo, aonde você quer ser salvo pelos seus próprios esforços, pelas suas próprias obras. Mas aí vem a pergunta-chave que alguns complicam, né? Mas as obras não são importantes? Os frutos do Espírito não são importantes? A Bíblia não diz que nós devemos cumprir a lei de Deus? Não parece isso confuso? Parece confuso, mas não é. É mais simples do que você pensa e do que eu pensava. Olha que interessante. Não é simplesmente um conjunto de regras, de uma ética. Não é tampouco o entender das doutrinas. É muito mais do que isso. É importante entender as doutrinas, sim ou não? Claro que é importante. É importante ser ético. É importante ter bons costumes. Claro. Mas não é simplesmente isso que faz você uma pessoa salva. A luta contra o eu é a maior de todas as batalhas que eu tenho e que você tem. Uma submissão meramente forçada não permite o desenvolvimento da sua mente e do seu caráter. Desde pequeno, meus filhos recebem a orientação dos pais a colocarem Deus em primeiro lugar. Amanhã, quando eu me levantar para falar para os meus filhos, eu vou enaltecer o poder de Deus e o poder de Cristo no centro do casamento. Mas uma coisa é certa, não pode ser forçado, correto? Tem que ser algo desenvolvido. E aí eu peço para você abrir sua Bíblia em Colossenses capítulo 1, verso 27. Que vai dar também uma outra porta, vai abrir uma porta para a gente tentar solucionar esse problema. A Bíblia diz, em Colossenses, no capítulo 1, no verso 27, o seguinte: aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória. Em outras palavras, o grande mistério, a grande dificuldade pode ser totalmente diluída e resolvida através da glória da presença de Cristo. Mas isso ainda é muito pouco na apresentação. Quando Cristo habita no coração, as pessoas estão cheias de amor por si mesmas, pela sua família, pelas pessoas nas quais entram em contato. Porque a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, correto? E ao próximo como? A nós mesmos. E aí nós temos problemas de saúde mental, problemas diversos nessa área, porque não entendemos isso. Quando Cristo habita no coração, a pessoa se sente tão repleta do seu amor, e tem mais um detalhe, da alegria da comunhão com Ele, que se torna cada vez mais apegado a Jesus. Em outras palavras, aqui é uma dica para você ver se uma pessoa tem uma característica do cristianismo verdadeiro,
ou autêntico da religião verdadeira, ele tem amor pelas pessoas, ele tem cuidado pelas pessoas, ele respeita a si mesmo, ele ama a sua família, ele cuida da sua família. E uma característica de uma pessoa que tem Cristo no coração, e você já sabe como ter Cristo no coração, é ser uma pessoa feliz. Eu não estou falando de uma pessoa... Eu até tenho que tomar cuidado com alguns sinônimos. Mas às vezes a gente se equivoca com alguns tipos de ansiedade e euforismos. Muitas vezes, quando você está com medo, você parece que dá mais risadas do que quando você não tem medo. Eu não estou falando desse tipo de felicidade. Eu não estou falando desse tipo de alegria. Eu estou falando de uma alegria que dá segurança. Eu estou falando de uma alegria que dá paz. Eu estou falando de uma alegria que excede o entendimento, como está escrito em Filipenses, que inclusive foi escrito pelo próprio apóstolo Paulo. Diz a palavra inspirada: ao contemplá-lo, o próprio eu é esquecido. Ao andar com Cristo, eu não penso em mim, mas eu penso nos outros. O amor a Cristo, olha a chave do negócio hoje à noite. O amor a Cristo é a motivação certa para a ação. Você já parou para pensar nisso aqui? O amor a Cristo, a presença de Deus na sua vida, vai te trazer amor pelas pessoas, pela família, pela igreja, por si mesmo. Vai ser uma pessoa feliz, uma pessoa tranquila, uma pessoa segura, e vai ser uma pessoa motivada à ação. Em outras palavras, o verdadeiro cristianismo não tem nada a ver com esforço próprio, tem a ver com comunhão com Deus. E Ele vai fazer de mim um homem ou uma mulher, no teu caso, de ação, de bons frutos, de bons resultados, de obediência, mas não com tristeza, mas com prazer, com alegria. É simples. É muito simples, mas para muitos está difícil de entender, porque o inimigo bate palmas quando você complica aquilo que é tão simples. A atenção legalista. O que é o legalista? É aquele que acha que tem poder para ser salvo. A atenção do legalista inevitavelmente está centrada em si mesmo. Este erro nos conduz a fazer algo que muitas vezes eu já fiz, mas eu também já vi muitas pessoas se comportarem do mesmo jeito que eu me comportei, que é comparar-nos com outras pessoas. Então, a base do legalismo é eu me comparar com você. Dependendo das notícias que eu recebo de você, eu me coloco numa posição de superioridade. Essa não é a vontade de Deus. Esse não é o plano de Deus. O amor a Deus não entra nessa conta. Obedecemos, nesse caso, para receber sempre algo em troca. Por interesse. Mas quando o centro da nossa existência é uma relação pessoal com o nosso Criador. Vou repetir. Eu e você esquecemos de nós mesmos. E me perdoe a franqueza. Muitas vezes, na maioria das vezes, eu não me esqueço de mim ou da minha vida, dos meus interesses. Será que isso não acontece com você? Deus espera que todos nós, sem exceção, sejamos, no mínimo, humildes e conscientes da nossa situação. Vou repetir, somente assim, o amor de Cristo será motivação para a ação. Para fazer a obra. Para andar uma segunda milha. Para fazer aquilo que é a vontade de Deus. Para cumprir os seus princípios, para honrar as suas doutrinas que têm a ver com a sua vontade, o seu caráter e a sua personalidade. Aqueles que sentem motivados
pelo amor a Deus, não perguntam, eu vou dar o exemplo, não perguntam qual é a norma mais baixa, mas seu desejo é andar em total harmonia com a vontade do Redentor. Vou dar um exemplo que é um pouco sensível, mas a Bíblia diz em Mateus, no capítulo 5, e eu considero Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, já falei isso, Mateus capítulo 7, o Monte Sinai do Novo Testamento. E tantas outras coisas que a gente lê ali, tem uma coisa que diz assim: não adulterarás. E muitos estão preocupados qual é a norma mais baixa. E para explicar isso, para você entender isso, aí o Senhor diz o quê? Se você olhar para uma pessoa com má intenção, você está fazendo o quê? Você está pecando. Em outras palavras, quando eu tenho Cristo na minha vida, eu amo as pessoas, eu sou feliz, eu estou confiante, eu estou seguro, a minha norma espiritual não é baixa. Amém por isso? E eu sou motivado à ação. Paulo teve essa experiência. E é por isso que ele escreve alguns textos que aparentemente são confusos. Porque ele era legalista. Ele só pensava em si mesmo. Ele não estava preocupado com as pessoas. Ele perseguia as pessoas. Ele matava as pessoas. E se não matava, ajudava o processo. E você já sabe a história. E já sabe essa situação. E ele confessou, em Romanos capítulo 7, abra a sua Bíblia, em Romanos no capítulo 7, verso 9, ele confessou, ele disse com as suas palavras, nesse livro, olha o que ele disse, e ele usou a expressão que é o centro do pecado, e eu, disse Paulo, e eu, em algum tempo, ou em algum tempo, vivia sem lei. Como? Um homem como Paulo vivia sem lei. Se ele era um doutor da lei, se ele era um defensor das regras, em algum tempo vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o pecado, e eu morri. Quando a gente vai no original da palavra eu, no verso 9 de Romanos capítulo 7, em grego é a mesma coisa que ego, é a mesma coisa que orgulho, que segurança. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo, como a gente já sabe, a essência do pecado é orgulho. Então, eu, com o meu ego, com o meu orgulho, eu achava que através das minhas obras, dos meus esforços, das minhas ações, eu poderia ser salvo. Mas eu precisei morrer, porque eu não estava entendendo nada. Era isso que ele disse. Eu não estava entendendo nada. Olha o que diz a Bíblia, só para confirmar o que eu estou dizendo. Filipenses capítulo 3, versos 6 e 7. Segundo o zelo, e é bonito uma pessoa que é zelosa, cuidadosa, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que há na lei, a lei dos meus esforços, eu fui irrepreensível. Foi isso que Paulo disse. Mas o que para mim era ganho, agora reputei-o perda por Cristo Jesus, o meu Salvador. No mês de janeiro eu fiz o check-up, e a gente fica ansioso, né? Fica numa expectativa para receber o resultado. E algumas vezes o resultado é que eu preciso comer menos. Não é assim? Preciso fazer mais exercício, preciso comer menos gordura, preciso mais vitamina B12, mais vitamina D. Mas muitas vezes
Eu já tive a oportunidade de ver pessoas da minha família receberem um exame, um papel, uma radiografia, não é? E está escrito assim: você tem câncer. A lei escrita é um velho amigo, vamos dizer assim, é um bom amigo. A lei nos diz a verdade, não esconde os nossos erros e as nossas falhas. E nesse momento, gostando ou não gostando, você e eu temos uma notícia. Eu tenho que entregar essa notícia para vocês. E essa notícia é terrível. Você é muito orgulhoso. E eu sou muito orgulhoso. E um tratamento precisa acontecer. E esse tratamento só vai acontecer através da comunhão e da contemplação de Cristo Jesus através da sua palavra. Olha o que diz o texto inspirado. Dizer ser cristão sem sentir esse amor profundo, essa paixão por Deus e pelas pessoas, é falar de maneira vazia. É uma fria formalidade que nós, como igreja, precisamos tomar muito cuidado. E é algo extremamente cansativo e enfadonho. Porque quando uma pessoa é feliz, quando uma pessoa transborda o amor de Cristo, sabe o que vai acontecer? As pessoas vão gostar de ficar perto. Porque como aconteceu com Moisés, que estava perto de Deus, quando ele voltou, ele não sabia, mas o seu rosto estava resplandecendo pela glória de Deus. Cristo precisa ser a glória em nós. Lembre-se, é uma nuance, é um ângulo que tem fundamento. Não caia na cilada, que muitos estão caindo. E aí, fecham o rosto, são agressivos, não têm o amor cristão, não têm a felicidade de saber que Jesus morreu e ressuscitou entre os mortos e intercede pelos nossos pecados. E se eu tenho um Deus que fez tudo por mim, se você ficar esperando que algo extraordinário aconteça na sua vida, você poderá se perder vindo na igreja, acompanhando os cultos, participando de encontros de estudo da Bíblia ou da escola sabatina. E eu tenho visto algumas pessoas que nos acompanham aqui no projeto dos Fundamentos da Fé. Pessoas que têm suas dúvidas doutrinárias, pessoas que quem sabe têm uma consciência pesada, quem sabe vivem uma questão imoral, mas ninguém sabe. Não sei qual é a tua realidade. Mas em nome de Jesus eu queria fazer um convite a você, do fundo do meu coração para o seu coração. Não espere o seu esforço resolver os problemas espirituais da sua vida, porque você nunca vai conseguir. Você poderá enganar a si mesmo e por um tempo algumas pessoas ao seu redor, mas a Deus ninguém engana. E se você engana a Deus, você perde o presente, porque Ele conhece o teu coração e conhece o meu coração. Eu quero fazer um convite a vocês no final desta mensagem, que nós possamos receber a lei de Deus, os ensinamentos da palavra, como um bom amigo, que nos faz ver os nossos erros, mas que nos conduz, como diz o livro de Gálatas, a Jesus Cristo, nosso Salvador. Com humildade, nós vamos buscar o seu poder e a sua glória, e através do Espírito Santo, nós vamos ser iluminados por este poder, por esta pessoa. Nós vamos ser transformados, nós vamos ter amor nas nossas palavras, nós vamos cuidar
para não ferir as pessoas. Nós vamos ter alegria, nós vamos ter uma comunidade unida, nós vamos ter uma família unida, nós vamos ter grupos e departamentos, somos 43 poderosos, porque temos um Deus que está dirigindo a nossa vida. Eu gostaria de cantar uma melodia com vocês, para reafirmar o seguinte: Jesus, em nenhum momento, disse, em nenhum texto da Bíblia, que nós não deveríamos desenvolver boas obras. Em nenhum escrito espiritual, profético e inspirado por Deus, você vai encontrar alguém chamado Cristo, que diz assim: viva como você quer, faça a sua vontade, curta a sua vida, aproveite o que você quiser, tenha muito prazer. Ele nunca falou isso. O que ele falou foi o seguinte: quem está comigo vai ter amor. O amor altruísta, o amor que salva, o amor que transforma. Vai ser feliz, vai ser uma pessoa cheia de paz, e ele vai compartilhar isto. Ela vai compartilhar isso, e vai ser fiel. E nada vai te afastar do reino de Deus. Tem algumas pessoas que ainda não tomaram a sua decisão ao batismo. Eu sei que é uma luta espiritual, e quem sou eu para pressionar você? Mas em nome de Jesus eu queria te fazer um convite. Você tem duas opções: acreditar nos teus próprios esforços, ou acreditar no poder de Cristo. Sabe que uma das maiores tristezas de Deus é ver os seus filhos, os jovens, as garotas, as famílias, confiando em si mesmos. Ele fica muito triste com isso, porque ele já fez tudo. Ele está com os braços abertos, nos dando condição de equilíbrio emocional, de equilíbrio espiritual, de equilíbrio financeiro, de equilíbrio em tantas outras áreas. Mas nós muitas vezes nos colocamos numa posição desastrosa. E nessa noite, mais uma vez, o Senhor está colocando à tua disposição essa oportunidade. Eu queria que você se colocasse em pé e cantasse comigo essa melodia que está hoje no Inário Adventista, inteiramente fiel. Só que da verdadeira motivação, não é? Porque se for da motivação errada, vou repetir o que eu li no começo: a religião não tem nenhum valor. É melhor você sair daqui e nunca mais voltar. Desculpe a força aqui do argumento, mas essa é a verdade. Agora, quando você se une a Cristo, você vai ser fiel. Você vai ser aquele que vai na contramão do mundo, mas você vai se levantar como vitorioso, porque Jesus já pagou o preço e não há nada o que temer. Vamos cantar. Temos letra? Vamos esperar a letra. Oi. Ah, essa aqui não tem letra? Então nós não vamos cantar, porque eu não sei a letra de cor. E eu quero agradecer, porque independente da letra, nós temos um Deus que nos ama. Vamos orar. Querido Pai, obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu amor. Independente dos reveses da vida, por favor, nos faça ter o foco certo. E o foco certo é contemplá-lo, estar em Tua presença, receber de Ti o Teu poder, as Tuas orientações,
renovando a nossa vida espiritual e nos preparando para momentos difíceis que já estamos vivendo, mas muito piores que vão acontecer logo mais. Que nada possa nos afastar do teu amor, da paz e da alegria de um verdadeiro cristão. E que em breve possamos ver o Senhor voltando nas nuvens do céu. Eu entrego esta igreja em tuas mãos, estes irmãos, estes jovens, cada departamento e também os nossos amigos da internet. Que a tua graça esteja com todos e que a transformação do Espírito chegue até a nossa mente, fazendo de nós vencedores. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Boa noite. Que Deus te abençoe. Vá em paz.